Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Clara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, que anda meio em situação parado, quase morrendo, mas eu ainda venho ressuscitar ele em alguns momentos. Eu vou tentar fazer um vlog de leitura? Como assim? Pois é, estamos no mês de maio, hoje já é dia 19, e eu decidi que esse mês ia participar do projeto de leitura do Meijan. Alguns outros booktubers, bookgrammers fazem projetos de leituras coletivas no Meijan, mas eu não tô participando de nenhuma leitura coletiva, eu só quis fazer eu comigo mesma e, enfim, o que é o Meijan? É um mês que a gente tenta ler aí autores asiáticos, porque é o mês da herança cultural pacífico-americana-asiática, americana-asiática pacífica, alguma coisa assim, e data da vinda dos primeiros imigrantes para os Estados Unidos. Então, é um mês aí que a gente tenta dar um destaque para essa herança cultural, para esses autores. Enfim, eu já li 2 livros esse mês, mas eu vou tentar postar um vídeo falando das leituras de abril e maio juntas, porque esse vídeo eu quero fazer um vlog de leitura de um livro que está sendo muito falado, por alguns muito bem, por outros muito mal, mas a maioria das vezes eu vejo pessoas falando bem, surtando muito com esse livro, que é A Viúva de Ferro, autor Shiran J. Zhao. Eu vou tentar ler esse livro agora nesse fim de semana, hoje é quinta-feira, daí tenho sexta, sábado e domingo, que são dias que eu fico mais tranquila. Alguns colegas, amigos meus leram esse livro e falaram muito bem, por exemplo, Ana Ju gostou muito, Rodolfo até postou um vídeo no canal dele sobre, e eu estou muito curiosa para ler esse livro. É um livro de fantasia com elementos inspirados na mitologia chinesa. Parece que é um livro assim cheio de uma coisa de vingança, de ação, com uma fantasia muito foda, e eu estou ansiosa. Deixa eu ler aqui a sinopse com vocês. Em Huaxia, a maior honra conhecida por uma garota ser escolhida para a função de piloto concubina, servas conectadas a pilotos homens para juntos fornecerem energia vital às crisálidas, máquinas de guerra gigantes que combatem alienígenas além da grande muralha. Essa conexão mental tão intensa entre piloto e concubina com frequência leva jovens à morte. Aos 18 anos, Wu Zetian se alista para o cargo com apenas um objetivo em mente: vingança. Seu plano é matar o piloto que tirou a vida de sua irmã, mas a situação toma um rumo brutal e inesperado e Zetian recebe o temido título de Viúva de Ferro, uma mulher que, ao contrário do esperado, suga a energia dos homens nas crisálidas e os leva à morte. 5 estrelas favoritado. Numa tentativa de minar suas habilidades mentais extremamente poderosas, o exército aparelha com Li Shimin, o piloto mais forte e controverso de Huax. Ai, que saco. Mas agora que Zetian sabe do que é capaz, vai usar todas suas armas para sobreviver e destruir de uma vez por todas um sistema que despreza a vida de meninas e mulheres. Em Viúva de Ferro, Shiran J. Zhao constrói com maestria um universo audacioso e original, unindo ficção científica, fantasia e elementos da história chinesa, a reimaginada jornada da primeira e única imperatriz da China, Wu Zetian, em um futuro distópico ameaçador e eletrizante. A protagonista é inspirada na única imperatriz chinesa. Enfim, promissor. Vocês acharam? Eu achei também. O livro foi lançado pela Intrínseca em fevereiro e essa aqui é a primeira edição. Ele tem 470 páginas por aí. Sim, eu tenho expectativas. Não vou mentir. Todo mundo fala que é uma leitura super rápida e muito eletrizante, então estou animada. Volto para mais monólogos e atualizações quando eu tiver lido um pouquinho do livro. Atualizações rápidas de leitura. Estou perto da página 70, acho, capítulo 7. Eu gostei que nesse livro, assim, pra quem gosta das coisas indo direto ao ponto, acontecendo, simplesmente vai gostar, porque a bicha vai direto ao ponto. A bicha já começa com 2 pés no seu peito. Os capítulos são curtos, então, pra quem gosta de um livro rápido, com um ritmo bom, assim, o que estou achando da história? Estou gostando, até agora. É um pouco intragável, de algumas formas, em relação ao papel das mulheres nessa sociedade distópica. São personagens promissores. Eu já meio que me apaixonei por um corno aí, do começo do livro, como sempre, né? Explicar a minha definição de corno. Bom, basicamente são os caras que gostam da protagonista e ela não tá dando muita foda pra eles. É isso. Eles realmente não são cornos, mas de uma forma moral, assim, de uma forma poética, eles são. Mas enfim, hoje já é domingo e eu disse que ia ler o livro esse fim de semana e meus planos foram por água abaixo. Então a gente vai continuar aí, lendo quando der essa semana. E vamos ver se eu acabo até o fim de maio, né?
Hoje é dia 22. Totalmente perdida. Que sabor. Estou no capítulo 13. Assim, comentários. Eu sinto uma vibe lacradora? Sinto. Mas não tem problema, entendeu? Não tem problema que parece que às vezes ela é uma administradora do Quebrando o Tabu. Tá tudo bem. Sim, estão acontecendo plot twists. Sim, temos homens gostosos, mas este não é o ponto, mas talvez seja. Veja bem. Estou aqui aproveitando o sol da sacada pra ler, porque esse é o único horário que pega sol na casa. Talvez depois eu leia lá na lavanderia também. Eu preciso estudar hoje. Tenho que apresentar um trabalho amanhã. Mas eu vou deixar o vento me levar. Até um horário que eu pense, ok, vou parar. Por enquanto tá muito bom. E é isso. Eu juro por Deus, eu não vou sobreviver. Simplesmente não reajo. Eu não reajo. Eu simplesmente... Eu preciso parar pra comer, porque eu estou com fome. Como que eu vou fazer qualquer outra coisa hoje? As coisas estão progredindo de uma forma que está sendo extremamente satisfatória, que não é... Eu simplesmente não sei o que vai ser de mim. Mas esse personagem, ele é o maior que existe. Ele simplesmente é o maior de todos. Os bissexuais vencendo. Bom, eu basicamente tive que parar de ler o livro para eu lidar com as minhas responsabilidades acadêmicas. Não foi uma escolha muito fácil. Dei uma pausa nos meus estudos para fazer um chazinho porque tá frio. Mas vamos falar sobre o livro. Posso dizer que está sendo uma grande surpresa total? Não totalmente, porque eu já esperava que esse livro teria esse ritmo e esses acontecimentos, assim, esses chocantes, plot twists, toda aquela coisa envolvendo a protagonista. Mas eu não achei que seria tão rápido de ler. Eu estou muito surpreendida com os outros personagens. Uma coisa que às vezes eu fico meio assim é que eu acho que em alguns momentos o fluxo de pensamentos da protagonista fica muito na base da lacração. E assim, quando eu falo lacração, eu quero dizer, óbvio que esse é um livro no qual uma protagonista feminina forte tá rompendo com tradições de um sistema extremamente machista e sexista. E isso é muito forte nesse livro, é basicamente o livro todo, isso. E assim, gente, claro que isso é muito gostoso de ler, muito interessante, só que eu acho que existem alguns perigos quanto a você focar muito nessa narrativa. Existe o perigo das coisas ficarem um pouco simplificadas, e eu acho que esse livro caminha numa linha tênue em relação a isso, sabe? E isso às vezes me dá uma leve incomodada. Não sei se eu me fiz entender direito, mas basicamente é isso, porque de resto eu tô adorando o livro, tô gostando muito da interação dos personagens, mas eu tenho esse medo de que as coisas possam ser um pouco rasas demais em relação a isso, sabe? Em relação a tudo se circunscrever com base nisso. Mas eu também entendo que essa é a proposta do livro. É uma protagonista feminina que ela quer quebrar o sistema. Ela não quer exatamente quebrar o sistema, ela procura vingança, né? Na verdade, o principal objetivo dela é se vingar, porque a irmã morreu como uma piloto concubina. E ela quer ir lá e matar o cara e se vingar. E aí a gente vê que meio que as coisas vão evoluindo pra um outro lugar, pra uma tentativa assim de quebra do sistema. E enfim, eu tô sentindo ainda como eu estou sentindo isso, porque eu tenho medo de que isso possa cair em uma narrativa muito simplista, sabe? Perder alguns pontos, não ter um contexto, não ter uma base, só simplesmente a girl power, entendeu? Então
ficou bem pensativa em relação a isso, mas de resto eu tô curtindo muito a fantasia, tô curtindo os personagens, os acontecimentos, os plot twists, a ambientação também não é muito detalhada, mas ela é ok, assim. O que eu gosto muito é da descrição das luzes, dos sons, das emoções, das angústias. Isso aí tá maravilhoso. Eu apenas fico mesmo pensando em relação a isso que eu falei com vocês. De resto, apenas um surto. O que mais esse livro está aguardando pra mim? Provavelmente, se eu conseguir ler mais, vai ser hoje mais à noite, depois que eu terminar de estudar um pouco e fazer umas coisas que eu tenho que fazer. Ou amanhã, depois da minha aula. Então, não sei. Mas a questão é que eu basicamente li 200 páginas hoje. De uma vez, assim, quase. Mais tarde eu volto, então. Combinado? Bom, oi, gente. Agora é 8 horas da noite da terça-feira e eu só consegui sentar pra ler um pouco de Viúva de Ferro agora. No caso, eu ainda não li, vou sentar e ler agora, literalmente. Eu não consegui ler ontem e hoje não consegui ler antes. Os dias estão sendo muito cheios, muito corridos, mas eu estou conseguindo abrir um espaço para as leituras no meu dia a dia e eu tô muito feliz que eu tô conseguindo fazer isso, porque eu não abro mão da leitura como uma forma de cuidado comigo mesma. Enfim, sem mais delongas, vou ler um pouco aqui, ver o quanto que eu consigo ler e já venho trazer mais atualizações. Bom, gente, eu basicamente cheguei na página 300. Eu li um pouco só, agora alguns 2, 3 capítulos. Eu vou ler um pouco mais agora antes de dormir. Enfim, tem algumas coisas que eu queria falar. Eu sei que esse livro vai ter continuação, eu não sei se vai ser uma duologia, uma trilogia, mas eu sinto que ele poderia ser muito mais robusto do que ele é. Como que eu explico isso? A fantasia, a conexão entre os personagens, as cenas de guerra. Eu gosto muito de tudo isso, só que eu sinto que essas coisas todas poderiam ser tratadas com um pouco mais de maturidade num livro maior, porque eu sinto que algumas coisas vão rápido demais. Eu não sei se é o ritmo de leitura meu, no caso, ou porque o livro é rápido de ser lido, ou se é o ritmo da história, porque sabe que existe uma diferença entre as duas coisas, né? Mas eu sinto que algumas coisas aqui poderiam ser mais maduras, entendeu? E aí seria incrível, seria perfeito, seria estupendo. Mas eu sinto ainda alguns pontos que eu penso, nossa, isso aqui seria muito foda se fosse um livro mais robusto, se fosse um livro maior, se fosse um livro mais maduro, mais adulto. É claro que pra mim isso não exclui os elogios que eu já fiz ao livro. Acabei de passar da metade, então ainda tem muita coisa que eu preciso ler, enfim, e saber sobre a história. Só que eu sinto isso, eu sinto que o começo foi um ótimo começo, mas nesse meio, nessa metade indo pro final, eu estou começando a ficar preocupada com o rumo que a história tá tomando, com a velocidade e com essa coisa da maturidade que eu tô falando pra vocês. Não é um livro pequeno, curto, mas eu sinto que se ele fosse um livro com umas boas 500, 600 páginas, com um pouquinho mais de maturidade, aí seria um vinho fino raríssimo, entendeu? No momento, ele está sendo um vinho muito bom, mas um daqueles vinhos tintos suaves que você compra, assim, no fim de semana, entendeu? Mas ele poderia ser um daqueles vinhos que ficam envelhecendo ali por anos, e que você só toma, tipo, em ocasiões especiais. O que eu quero dizer com isso? Estou gostando do livro, estou gostando da história, estou me divertindo lendo, mas eu tenho essa percepção que essa história tinha um potencial para ser algo mais elevado, algo mais sofisticado. Eu tô indo pra terceira parte e as coisas estão promissoras, porém, eu cheguei numa parte em que algo foi resolvido e aí agora a gente tem caminhos a serem tomados. E eu estou preocupada sobre quais vão ser esses caminhos que serão tomados. Vamos lá. Gente, oi. Já vamos para o segundo final de semana lendo Viúva de Ferro. Eu estou empacada na página 370, por aí. Dei uma desanimada com a história, com o livro. Tô com medo do final também, tem isso. Eu também não tive muito tempo durante a semana. Não tive, verdade. Só que eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não tive tempo nenhum, porque eu tive tempo para fazer outras coisas, por exemplo, ver K-drama.
Isso com certeza eu arrumei um tempo pra fazer. Então, vamos ver se eu termino hoje. O meu objetivo é terminar esse livro hoje. E aí, a gente conversa mais tarde. Por que eu empaquei? Por que eu dei uma desanimada? Eu não sei se eu estou gostando do rumo que a história tá tomando. Tipo, essa parte que eu parei porque eu desanimei com a história, não porque o livro ficou lento, porque de jeito nenhum que ficou, porque continua sendo muito rápido. Eu só simplesmente dei uma brochada fatal e agora eu tô tentando me recuperar disso. Gente, estou lendo o epílogo do livro e tipo assim... O que tá acontecendo? Alguém me explica? As coisas estão acontecendo muito rápido, meu Deus. Acabou. Eu tô muito confusa. Como que eles me enfiam esse plot twist assim nas últimas 3 páginas do livro? Simplesmente, esse final... Gente, meu bem, pelo amor de Deus, o que você estava pensando? Aí você tem, tipo, 5 segundos pra processar. Em breve volto com as minhas considerações finais, só que assim... Análise. Gente, vamos lá falar sobre as minhas considerações finais sobre Viúva de Ferro. Eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro. O que acontece quando eu dou 3 estrelas pra um livro é basicamente porque eu gostei, mas em alguns aspectos o livro acabou me desapontando um pouco. Talvez tenha sido em relação às minhas expectativas, que estavam um pouco grandes. Também, sim. O que aconteceu, gente? Estava gostando muito do começo do livro, como vocês puderam acompanhar aí, minha experiência de leitura estava sendo muito boa, eu estava muito empolgada, estava curtindo. Nas últimas 100 páginas, pra mim, deu uma desandada, sim. Além dos outros 2 aspectos que eu já estava também me sentindo um pouco incomodada. Em relação àquilo que eu falei pra vocês, que eu acho que esse livro deveria ser um pouco mais maduro. Ele seria muito melhor se ele fosse um livro mais robusto, um livro mais adulto, e que se levasse um pouco mais a sério, porque eu sinto que no começo ele se leva muito a sério. Ele trata as questões, os assuntos de uma forma muito séria, que tem um impacto grande, e depois eu sinto que isso vai se diluindo um pouco. O que não faz o mínimo sentido, porque com a Zetien entrando cada vez mais, entendendo cada vez mais o sistema do exército, isso deveria ser o contrário, entendeu? O livro deveria ficar mais impactante, mais forte, e aí eu sinto que foi ficando um pouco vazio. Essa foi a minha percepção, pelo menos. E muito disso se deve por causa da questão narrativa, gente, do jeito que foi escrito mesmo. A Zetien parece que ela não sai de onde ela tá. Parece que essa personagem não tem evolução. O pensamento dela parece que não sai de uma poça rasa. Parece que ela não consegue se aprofundar nos argumentos e nas reflexões, nos pensamentos dela. Não consegue ser aprofundada como personagem. Porque ela só fica proferindo frases do quebrando o tabu, sim, até o fim do livro. Isso acaba, sim, esvaziando um pouco a pauta de disparidade de gênero do livro. Porque ela não sai do ponto onde ela tá. Ela faz umas constatações muito rasas que esvaziam a pauta pela qual o livro é tão vendido e que deveria, sim, ter sido muito melhor desenvolvida, aprofundada e amadurecida durante a narrativa. Isso foi o que mais me incomodou no livro. Outra questão foi o final, que me deixou muito confusa. Não confusa, mas desapontada, porque eu não achei que seria entregue assim de bandeja. Toda a questão do mistério principal em relação ao livro parecia muito que esse final foi escrito correndo. E o epílogo foi o último prego da tampa do caixão, porque esse plot twist nesse epílogo de 2 páginas me deixou muito desapontada, de verdade. Quando eu falo que parece que não se levou a sério, é disso. É sobre isso que eu tô falando. Sobre você colocar uma revelação bombástica nas últimas 2 páginas do livro, sem que isso tenha sido minimamente introduzido antes. A questão fantástica, acho que poderia ser mais robusta se esse também fosse um livro um pouco maior. A questão do poliamor, eu adorei, sinceramente. Eu achei que poderia ter sido muito bem aproveitada, mas também não foi. Porque a questão da personagem feminina com um dos personagens masculinos foi incrível, gostei muito. Dela com o outro também incrível, mas dos 2 personagens masculinos entre si, eu achei que ficou um pouco mal feito. O
que poderia ter sido melhor desenvolvido. Para que esse fosse um triângulo de verdade, que nem ela fala tantas vezes no livro, deveria ter sido melhor fechado. Não sei, provavelmente, talvez, espero que isso seja melhor tratado no próximo livro, assim como todo o resto. Mas eu acho que basicamente foi isso. Esse livro tava prometendo coisas que pra mim ele não entregou da maneira como eu estava esperando. Eu esperava que fosse um livro que fosse um pouco mais sério, assim como ele pareceu ser nos primeiros capítulos. Mas no geral eu gostei da leitura, me diverti. Eu li ele rápido até, pensando na minha rotina aí, sabe? Acho que é um livro muito legal se você é interessado na mitologia chinesa. Dá pra perder um tempo se divertindo com esse livro tranquilamente. E eu me diverti na leitura, sim. Acho que isso acaba sendo o mais importante, no fim das contas. Mas quis trazer aí pra vocês as minhas críticas e o que eu achei no geral. Porque, enfim, esse é o meu vlog de leitura, então sim, vocês vão ter que escutar. Se você tá aqui ouvindo é porque você quer saber o que eu achei, então é isso. Foi isso que eu achei. Gostei muito do livro, mas alguns aspectos me desapontaram. Vamos ver o que vai acontecer no próximo livro, que com certeza eu vou ler, pra ver aí o que vai sair disso tudo. Se você assistiu esse vlog até aqui, muito obrigada. Comente aí embaixo se você quer ler, ou se você já leu, ou o que você achou de Viúva de Ferro. Me siga nas redes sociais pra gente estar sempre conversando, no Instagram, no Twitter também. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você quiser me ajudar muito, compre pelo meu link da Amazon, que tá aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.